Desde o princípio, Deus deixou claro que a forma como Ele avalia a vida humana é profundamente diferente da maneira como o mundo estabelece valores. A humanidade construiu sistemas de medida baseados em aparência, conquista, visíveis, posição social, poder econômico e reconhecimento público. Para muitos, quem tem mais é considerado melhor, quem aparece mais é considerado importante, e quem vence aos olhos humanos é visto como aprovado. No entanto, a balança divina não se inclina para esses critérios. Deus não se impressiona com títulos, não se move por aplausos e não é convencido por discursos bonitos. Ele vê o que ninguém vê e pesa aquilo que os olhos humanos não conseguem medir. Quando a Bíblia declara que o Senhor vê o coração, ela nos apresenta uma verdade que confronta diretamente nossa cultura. O coração, no sentido bíblico, representa o centro das intenções, motivações, desejos e decisões. É ali que a balança divina atua com precisão perfeita. Deus avalia não apenas o que fazemos, mas por que fazemos. Duas pessoas podem realizar a mesma ação externa, mas diante de Deus. O peso espiritual dessas ações pode ser completamente diferente. Uma pode agir por amor, obediência e fé, a outra por vaidade, interesse ou medo. Aos olhos humanos parecem iguais. Na balança divina não são. O mundo valoriza resultados imediatos, mas Deus valoriza processos. A sociedade celebra quem chega rápido, quem cresce de forma acelerada, quem se destaca antes dos outros. Deus, porém, observa o caminho percorrido, a fidelidade durante a espera e a integridade mantida quando ninguém está observando. Para ele, o caráter pesa mais do que a velocidade e a obediência pesa mais do que a visibilidade. Muitas vezes, aquilo que o mundo chama de fracasso é, na verdade, aprovação divina, porque Deus está formando algo mais profundo do que sucesso momentâneo. A balança humana costuma ser injusta, instável e influenciada por interesse. Ela muda conforme o contexto, conforme a conveniência, conforme quem está no controle. Hoje alguém é exaltado, amanhã é esquecido. Hoje é celebrado, amanhã é descartado. A balança divina, porém, é imutável. Deus não muda seus critérios com o tempo, nem adapta seus valores à cultura. O que ele considerou justo no passado continua sendo justo hoje. O que ele rejeitou ontem continua sendo rejeitado agora. Essa constância revela sua santidade e sua fidelidade. Outro aspecto essencial da balança divina é que ela não compara pessoas entre si, mas avalia cada indivíduo de forma pessoal. O mundo vive de comparações, quem tem mais dons, mais oportunidades, mais influência. Deus não pesa uma vida com base na vida de outra. Ele pesa cada pessoa de acordo com aquilo que lhe foi confiado. Isso nos liberta da competição e nos chama à responsabilidade pessoal. Não seremos avaliados pelo que outros fizeram, mas pelo que fizemos com o que recebemos. Essa verdade traz consolo e também seriedade, pois ninguém poderá se esconder atrás do sucesso ou do fracasso alheio. A balança divina também expõe a fragilidade das máscaras. Muitos constroem uma imagem religiosa, moral ou espiritual para serem aceitos e respeitados. Mas diante de Deus, não há encenação que permaneça de pé. Ele pesa a sinceridade da fé, a verdade da adoração e a autenticidade da entrega. Palavras bonitas não substituem um coração quebrantado. A aparência de santidade não substitui obediência. Atividades religiosas não compensam uma vida desconectada da vontade de Deus. Na balança divina, o interior sempre prevalece sobre o exterior. Essa forma de avaliação pode ser desconfortável porque nos retira o controle. É mais fácil lidar com regras externas do que com um Deus que sonda pensamentos e intenções. No entanto, essa mesma verdade é profundamente libertadora. Saber que Deus nos conhece completamente e ainda assim nos chama, nos ama e nos corrige, revela que sua balança não existe para nos humilhar, mas para nos alinhar. Ele pesa para ajustar, revela para curar e confronta, para transformar. Quando compreendemos que Deus usa uma balança diferente, somos convidados a rever nossas prioridades. Passamos a perguntar menos como somos vistos pelas pessoas e mais como estamos diante do Senhor. Passamos a valorizar a obediência silenciosa, a fidelidade nos detalhes e a integridade quando não há plateia. Aprendemos que sucesso espiritual não é ser conhecido pelos homens, mas ser aprovado por Deus. Essa mudança de perspectiva transforma a maneira como vivemos, servimos e adoramos. No fim, todos nós estaremos diante dessa balança divina. Nenhum argumento humano será suficiente, nenhuma justificativa social terá peso, nenhuma comparação nos favorecerá. Apenas a verdade permanecerá. Por isso, viver conscientes dessa balança não é motivo de medo, mas de sabedoria. É escolher, ainda hoje, alinhar o coração aos valores eternos,
sabendo que Deus é justo em sua avaliação e perfeito em seu amor. O tempo é um dos dons mais preciosos que Deus concede ao ser humano e, ao mesmo tempo, um dos mais desperdiçados. Ele passa de forma silenciosa, constante e irreversível. Não pode ser armazenado, recuperado ou negociado. Cada segundo que se vai jamais retorna. Na balança divina, o tempo possui um peso espiritual profundo, porque revela com clareza aquilo que realmente governa o coração humano. Deus observa não apenas quanto tempo temos, mas como escolhemos vivê-lo e para quem o entregamos. Desde a criação, o tempo foi estabelecido por Deus como parte da ordem da vida. Há tempo para nascer e tempo para morrer, tempo para plantar e tempo para colher. Essa organização divina nos ensina que o tempo não é um inimigo, mas um instrumento. No entanto, quando o ser humano se afasta do propósito de Deus, o tempo deixa de ser usado como ferramenta de crescimento e passa a ser consumido de forma vazia. Dias se acumulam sem direção, semanas passam sem propósito e anos são vividos sem frutos eternos. Na balança divina, esse desperdício não passa despercebido. O mundo nos ensina a correr, a produzir sem parar e a preencher cada espaço com atividades. Mas Deus nos chama a discernir. Nem tudo que ocupa tempo tem valor eterno. É possível estar sempre ocupado e ainda assim espiritualmente vazio. Deus não avalia nossa agenda pela quantidade de tarefas, mas pela qualidade da entrega. Ele observa quanto tempo dedicamos à sua presença, à oração, à palavra, ao serviço, ao cuidado com o próximo e ao crescimento espiritual. O tempo revela se Deus é prioridade ou apenas uma opção entre muitas. Jesus, durante seu ministério terreno, demonstrou uma relação profunda e equilibrada com o tempo. Ele nunca parecia apressado, mesmo quando multidões o procuravam. Sabia quando agir e quando se retirar para orar. Isso nos ensina que administrar o tempo segundo a vontade de Deus não significa fazer tudo, mas fazer aquilo que o Pai nos confiou. Muitas vezes o maior sinal de maturidade espiritual não está na velocidade, mas na sensibilidade em reconhecer o tempo certo para cada coisa. Na balança divina, o tempo também está ligado à responsabilidade. Cada oportunidade perdida, cada chamado ignorado, cada momento em que escolhemos o passageiro em vez do eterno, tem peso diante de Deus. Não porque ele seja um fiscal severo, mas porque ele sabe o valor de cada estação da vida. Há tempos que, uma vez perdidos, não se repetem. Há oportunidades que passam apenas uma vez. Deus observa se somos atentos à sua voz quando ele nos chama a agir, a mudar, a perdoar, a servir ou a retornar ao caminho correto. Outro aspecto importante é que o tempo revela a nossa fé. Aqueles que confiam em Deus não vivem presos à ansiedade constante. Eles entendem que há um tempo determinado para o cumprimento das promessas. A pressa excessiva pode nos levar a decisões fora da vontade de Deus, enquanto a espera paciente fortalece o caráter. Na balança divina, o tempo de espera não é visto como atraso, mas como preparo. Deus pesa como reagimos, enquanto o relógio parece não andar e como permanecemos. Fiéis quando a resposta ainda não chegou. O uso do tempo também expõe onde está nosso tesouro. Aquilo que mais recebe nosso tempo geralmente revela aquilo que mais valorizamos. Se Deus ocupa apenas os espaços vazios da agenda, isso mostra que Ele não está no centro. Mas quando reservamos tempo intencional para buscá-lo, mesmo em meio à rotina, demonstramos que reconhecemos sua soberania. Na balança divina, esses momentos silenciosos, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, possuem grande peso espiritual. Deus não exige que vivamos isolados do mundo ou afastados das responsabilidades diárias. Ele nos chama a viver com propósito em tudo o que fazemos. Trabalhar, estudar, cuidar da família e descansar também fazem parte da administração do tempo. O que Deus avalia é se essas áreas estão alinhadas com seus valores. Quando vivemos conscientes da presença de Deus em cada momento, o tempo deixa de ser apenas cronológico e se torna espiritual. Há também o tempo do arrependimento e da mudança. Deus, em sua misericórdia, concede oportunidades para recomeçar. Enquanto há tempo, a graça disponível. A balança divina considera não apenas os erros cometidos, mas a disposição do coração em corrigir o caminho. No entanto, a palavra também nos alerta que não devemos endurecer o coração, pois o tempo não é infinito. Viver adiando decisões espirituais é um risco sério, porque ninguém sabe quanto tempo ainda lhe resta. No fim, o tempo é um testemunho silencioso da nossa vida diante de Deus. Cada dia vivido é uma página escrita, cada escolha é uma marca registrada. Um dia, quando estivermos diante do Senhor, o tempo que nos foi confiado será colocado na balança divina. Possamos viver com sabedoria, entendendo que cada instante é uma oportunidade de glorificar a Deus e construir algo que ultrapasse os limites desta vida. Conhecimento é um dos elementos mais sérios e exigentes na balança divina, porque ele nunca vem sozinho. E sempre que Deus
revela algo a alguém, essa revelação carrega consigo uma responsabilidade. Conhecer a verdade não é apenas um privilégio espiritual, é um compromisso. Na visão de Deus, ignorância involuntária e desobediência consciente não têm o mesmo peso. Quanto mais luz recebemos, maior se torna a nossa obrigação de andar de acordo com essa luz. Vivemos em uma geração com acesso abundante ao conhecimento. A palavra de Deus está disponível em inúmeras traduções, ensinamentos são compartilhados diariamente e informações espirituais circulam com facilidade. No entanto, a balança divina não pesa a quantidade de conteúdo que acumulamos, mas o impacto que esse conhecimento produz em nossa maneira de viver. Saber sem praticar cria um desequilíbrio perigoso, pois transforma a verdade em algo apenas intelectual, distante do coração e das atitudes. Deus nunca revelou sua vontade com a intenção de impressionar pessoas, mas de transformar vidas. Cada ensinamento bíblico, cada correção do Espírito, cada direção recebida em oração é uma semente lançada no coração humano. Na balança divina, Deus observa se essas sementes encontram um solo fértil, ou se são rejeitadas pela resistência, pelo orgulho ou pela comodidade. O conhecimento que não gera mudança se torna um testemunho contra aquele que o recebeu. O conhecimento também pode se tornar uma armadilha quando não é acompanhado de humildade. Muitos começam bem, desejando aprender para obedecer, mas com o tempo passam a aprender para se destacar. Quando o saber se torna fonte de exaltação pessoal, ele perde seu propósito espiritual. A balança divina identifica quando o conhecimento aproxima o coração de Deus e quando, ao contrário, afasta. Deus resiste ao orgulhoso, mesmo que ele seja bem instruído, mas concede graça ao humilde que usa o que sabe para servir. Outro aspecto importante é que Deus não exige de todos o mesmo nível de conhecimento. Ele conhece a história, as oportunidades e as limitações de cada pessoa. Na balança divina, a avaliação é justa e personalizada. No entanto, ninguém é isento de responsabilidade. Cada pessoa será avaliada de acordo com aquilo que recebeu. Quem recebeu pouco será cobrado pelo pouco. Quem recebeu muito será cobrado pelo muito. Essa verdade elimina qualquer tentativa de desculpa baseada em comparação com os outros. O conhecimento também se manifesta na sensibilidade espiritual. Ouvir a voz de Deus, reconhecer sua direção e discernir sua vontade são formas de conhecimento que vão além da informação bíblica. Deus pesa como reagimos quando Ele fala de maneira clara ao nosso coração. Ignorar repetidamente a voz de Deus endurece o coração e enfraquece a consciência espiritual. Na balança divina, a resistência constante à verdade revela não falta de entendimento, mas falta de submissão. Há ainda o conhecimento que vem por meio da experiência. Deus ensina através de processos, dores, correções e esperas. Esses aprendizados moldam o caráter e aprofundam a fé. Quando alguém passa por uma prova e aprende com ela, esse conhecimento produz maturidade. Mas quando alguém passa pelas mesmas situações repetidamente sem mudança, isso revela um conhecimento não assimilado. A balança divina considera não apenas o que foi ensinado, mas o que foi aprendido de fato. O conhecimento também precisa ser compartilhado com responsabilidade. Deus não revela verdades apenas para benefício pessoal, mas para edificação do corpo e alcance de outros. No entanto, compartilhar conhecimento exige amor, discernimento e graça. Usar a verdade como arma para ferir ou julgar revela um coração desalinhado. Na balança divina, Deus pesa não apenas o conteúdo da mensagem, mas o espírito com que ela é transmitida. Existe um momento em que o conhecimento exige decisão. Não é possível permanecer neutro diante da verdade. Cada revelação pede uma resposta. Adiar a obediência é uma forma sutil de desobediência. Na balança divina, o tempo entre conhecer e obedecer também tem peso. Deus honra aqueles que respondem prontamente, mesmo quando obedecer exige renúncia, mudança ou confronto interior. No fim, o conhecimento será uma das maiores evidências diante de Deus. Aquilo que ouvimos, lemos, aprendemos e discernimos não poderá ser negado. Por isso, a sabedoria não está em buscar saber cada vez mais, mas em viver de maneira fiel àquilo que já sabemos. Quando o conhecimento se transforma em obediência, ele se torna vida. E na balança divina, essa é a medida que realmente importa. A fidelidade ocupa um lugar central na balança divina porque ela revela quem realmente somos quando as circunstâncias deixam de ser favoráveis. Enquanto muitos conseguem demonstrar entusiasmo em momentos de vitória, poucos permanecem firmes quando o caminho se torna longo, silencioso e desafiador. Para Deus, fidelidade não é um ato isolado, mas um estilo de vida construído dia após dia. Ela não se manifesta apenas em grandes decisões, mas principalmente nas escolhas, simples, repetidas, e muitas vezes invisíveis aos olhos humanos. Fidelidade
não significa ausência de falhas, mas compromisso contínuo. Deus conhece nossas limitações e fragilidades, mas Ele observa a si mesmo. Após cair, o coração permanece inclinado a se levantar e continuar. Na balança divina, a perseverança pesa mais do que a perfeição. Um coração quebrantado, que retorna a Deus, tem mais valor do que uma aparência de santidade sustentada pelo orgulho. A fidelidade se revela na disposição de não abandonar o caminho, mesmo quando ele exige renúncia e sacrifício. Muitas pessoas associam fidelidade apenas a grandes responsabilidades espirituais, mas Deus começa a avaliá-la nas pequenas coisas. Como alguém reage quando ninguém está observando? Como administra palavras, pensamentos e atitudes no cotidiano? Como lida com compromissos simples, promessas feitas em silêncio e tarefas que não trazem reconhecimento? Na balança divina, esses detalhes têm grande peso porque demonstram caráter. Quem é fiel no pouco se prepara para receber mais, não como recompensa humana, mas como expansão da confiança de Deus. A fidelidade também é profundamente testada pelo tempo. Há promessas que não se cumprem rapidamente, orações que parecem não receber, resposta imediata e caminhos que se estendem além do esperado. Nesses momentos, muitos cansam, se frustram ou desistem. Deus observa atentamente como o coração reage durante a espera. Na balança divina, permanecer fiel enquanto se espera é uma das maiores expressões de fé. A fidelidade no tempo de silêncio demonstra confiança no caráter de Deus, não apenas em seus benefícios. Outro teste da fidelidade surge quando surgem alternativas aparentemente mais fáceis. O mundo oferece atalhos, soluções rápidas e compromissos flexíveis. Fiel a Deus nesses momentos significa escolher o caminho correto mesmo quando ele parece mais difícil. A balança divina pesa essas escolhas com seriedade. Deus se agrada daqueles que preferem obedecer a Ele em vez de se adaptar aos padrões passageiros do mundo. Essa fidelidade muitas vezes não é celebrada publicamente, mas é honrada no céu. Fidelidade também se manifesta na lealdade aos princípios de Deus, mesmo quando há pressão externa. Defender a verdade com amor, manter valores em ambientes hostis e agir com integridade. Quando isso traz prejuízo pessoal, são expressões profundas de fidelidade. Na balança divina, Deus vê cada decisão tomada por convicção, não por conveniência, conhece o custo dessas escolhas e valoriza cada renúncia feita por amor ao seu nome. Há ainda a fidelidade no relacionamento com Deus. Muitos se aproximam apenas quando precisam de algo, mas se afastam quando as bênçãos demoram ou as respostas não vêm. Deus observa quem permanece em sua presença, independentemente das circunstâncias. Na balança divina, a constância na oração, na adoração e na comunhão revelam um amor que não depende de resultados imediatos. Esse tipo de fidelidade aprofunda o relacionamento e transforma a fé em algo sólido e maduro. A fidelidade também inclui a forma como lidamos com pessoas. Ser fiel nos relacionamentos, cumprir compromissos, agir com honestidade e manter a palavra são reflexos da fidelidade a Deus. Não é possível separar uma coisa da outra. Na balança divina, a maneira como tratamos os outros revela o quanto compreendemos o coração de Deus. Fidelidade espiritual que não se traduz em atitudes práticas perde seu peso diante do Senhor. No fim, a fidelidade é aquilo que sustenta toda a caminhada cristã. Talentos podem impressionar, dons podem chamar a atenção e palavras podem emocionar. Mas somente a fidelidade mantém alguém firme até o fim. A balança divina honra aqueles que permanecem, que não negociam valores e que escolhem obedecer mesmo quando o caminho é estreito. E, embora muitas vezes essa fidelidade passe despercebida na terra, ela jamais é ignorada por Deus. Tempo, conhecimento e fidelidade não são elementos isolados na balança divina. Eles se entrelaçam de maneira profunda e reveladora. Quando observados juntos, eles formam um retrato completo da vida espiritual de uma pessoa. O tempo mostra onde o coração está investido, o conhecimento revela o nível de responsabilidade assumida. E a fidelidade demonstra-se a perseverança para viver aquilo que foi aprendido ao longo da jornada. Deus não avalia momentos soltos, mas o conjunto da caminhada. O tempo é o espaço onde o conhecimento é colocado em prática. Não basta conhecer a verdade em um instante se ela não for vivida ao longo dos dias. Muitas pessoas têm experiências espirituais marcantes, recebem revelações profundas, mas não permitem que essas verdades moldem suas decisões diárias. Na balança divina, Deus observa se o conhecimento recebido encontra expressão constante no uso do tempo. O verdadeiro crescimento espiritual acontece quando aquilo que foi aprendido se transforma em hábitos, atitudes e escolhas repetidas. A fidelidade, por sua vez, é a força que sustenta
essa prática ao longo do tempo, é relativamente fácil obter por um curto período, especialmente quando há entusiasmo ou motivação inicial. O desafio começa quando o tempo passa e as circunstâncias mudam. A balança divina pesa, não apenas a obediência imediata, mas a constância. Fidelidade significa continuar obedecendo mesmo quando o conhecimento já não. É novo quando a emoção diminui e quando os resultados não são visíveis. Esses três elementos também revelam um processo de amadurecimento espiritual. No início da fé, o tempo pode ser usado de forma irregular, o conhecimento ainda é limitado e a fidelidade é frequentemente testada. Com o passar do tempo, à medida que o conhecimento aumenta, Deus espera maior responsabilidade e maturidade. A balança divina se ajusta conforme o crescimento da pessoa. O que antes era compreensível como imaturidade, com o tempo, passa a ser visto como negligência se não houver mudança. O desequilíbrio entre tempo, conhecimento e fidelidade gera fragilidade espiritual. Conhecimento sem fidelidade produz orgulho e instabilidade. Fidelidade sem conhecimento pode levar ao legalismo ou à estagnação. Tempo sem propósito resulta em desperdício e frustração. Deus deseja harmonia entre esses elementos. Na balança divina, uma vida equilibrada é aquela que cresce em entendimento, permanece fiel ao longo do tempo e administra cada estação com sabedoria. Outro aspecto importante é que Deus observa como reagimos quando esses elementos entram em conflito. Há momentos em que o conhecimento aponta um caminho, mas o tempo parece desfavorável. Há ocasiões em que a fidelidade é exigida mesmo, quando o entendimento é limitado. Nesses momentos, Deus pesa a confiança do coração. Permanecer fiel, mesmo sem compreender totalmente e administrar bem o tempo. Mesmo quando as respostas não são claras, revela uma fé madura e profunda. A interação entre esses elementos também se manifesta na missão e no serviço. Deus concede tempo para servir, conhecimento para orientar e fidelidade para sustentar o chamado. Muitas obras começam bem, com entusiasmo e revelação, mas não permanecem porque falta fidelidade ao longo do tempo. Na balança divina, Deus valoriza mais uma obra simples, sustentada por anos, de fidelidade, do que grandes projetos abandonados no meio do caminho. O tempo também revela se o conhecimento está sendo renovado. A fidelidade não significa permanecer preso ao passado, mas continuar caminhando com Deus no presente. À medida que o tempo passa, Deus revela novas verdades e aprofunda entendimentos antigos. A balança divina observa se há disposição para aprender continuamente ou se o coração se acomoda naquilo que já conhece. Fidelidade inclui permanecer sensível à voz de Deus em todas as fases da vida, ainda o aspecto geracional. O tempo vivido com Deus, o conhecimento adquirido e a fidelidade praticada não afetam apenas o indivíduo, mas também aqueles que o cercam. Uma vida equilibrada nesses elementos deixa um legado. Na balança divina, Deus considera o impacto que nossas escolhas têm sobre outros, especialmente sobre aqueles que aprendem observando o nosso exemplo. O testemunho silencioso de uma vida fiel ao longo do tempo tem um peso eterno. No fim, tempo, conhecimento e fidelidade formam uma unidade inseparável na avaliação divina. Deus não busca intensidade momentânea, mas profundidade duradoura. Ele deseja corações que aprendem, caminham e permanecem. Viver consciente dessa interação nos leva a uma fé mais responsável, madura e frutífera. E na balança divina, essa harmonia revela uma vida alinhada com o propósito eterno de Deus. Chega um momento em que a realidade da balança divina deixa de ser apenas um conceito e se torna um chamado pessoal. Não se trata mais de observar princípios espirituais à distância, mas de permitir que Deus examine profundamente a própria vida. Esse exame não acontece apenas no futuro, diante do juízo final, mas começa agora, no cotidiano, quando o Espírito Santo confronta, corrige e direciona o coração. A balança divina opera no presente, convidando cada pessoa a alinhar sua vida antes do dia em que tudo será plenamente revelado. Deus nunca revela desequilíbrios com a intenção de condenar, mas de restaurar. Quando ele pesa o tempo, o conhecimento e a fidelidade, ele o faz como um pai que deseja ver seus filhos amadurecerem. Reconhecer que algo está fora do lugar não é sinal de fracasso espiritual, mas de sensibilidade à voz de Deus. O perigo não está em ser confrontado, mas em resistir ao confronto. Na balança divina, um coração ensinável tem grande valor porque ele responde à correção com arrependimento e mudança. O arrependimento ocupa um papel essencial nesse processo. Arrepender-se não é apenas sentir tristeza pelo erro, mas mudar de direção. É realinhar o uso do tempo, submeter o conhecimento à obediência e renovar o compromisso com a fidelidade. Deus pesa não apenas o passado, mas a disposição presente de caminhar de forma diferente. Na balança divina,
Um coração quebrantado pode, num momento, restaurar anos. Desequilíbrio, porque Deus valoriza a sinceridade da transformação. Esse chamado alinhamento também exige decisões práticas. Não basta reconhecer que o tempo tem sido mal administrado, é necessário reorganizar a prioridade. Não basta admitir que o conhecimento não tem sido praticado, é preciso agir com obediência. Não basta perceber que a fidelidade enfraqueceu, é necessário retomar compromissos espirituais com seriedade. A balança divina responde a atitudes concretas, não apenas a intenções bem formuladas. Deus também avalia como lidamos com o hoje. Muitos vivem presos ao peso do passado ou à ansiedade pelo futuro, mas a balança divina atua no presente. É hoje que o tempo pode ser redimido, o conhecimento aplicado e a fidelidade renovada. Cada dia oferece uma nova oportunidade de ajuste. Deus não exige perfeição imediata, mas constância no processo de transformação. Na balança divina, o progresso sincero tem mais peso do que promessas grandiosas sem ação. Há também uma dimensão de esperança nesse chamado. A avaliação divina não termina em reprovação, mas aponta para a recompensa. Deus é justo para reconhecer cada esforço fiel, cada escolha obediente e cada renúncia feita por amor a Ele. Mesmo aquilo que parece pequeno ou insignificante aos olhos humanos, possui valor eterno quando feito com um coração alinhado. Na balança divina, nada é desperdiçado. Cada lágrima, cada oração silenciosa e cada passo de fidelidade são considerados. Esse entendimento muda a maneira como enfrentamos desafios. Quando sabemos que Deus vê e pesa com justiça, aprendemos a viver com integridade, mesmo quando não há reconhecimento. Aprendemos a permanecer fiéis mesmo quando o caminho é solitário. A balança divina nos livra da necessidade de aprovação humana, porque nos lembra que a verdadeira avaliação vem do céu. Isso gera liberdade interior e fortalece a fé. O chamado final da balança divina é para perseverar até o fim. A vida cristã não é uma corrida de curta distância, mas uma caminhada longa. Muitos começam bem, mas poucos permanecem. Deus honra aqueles que continuam ajustando a rota, aprendendo com os erros e renovando a fidelidade ao longo do tempo. Na balança divina, chegar ao fim com o coração fiel é uma das maiores vitórias espirituais. Um dia, cada vida será colocada diante de Deus. Nesse dia, não haverá espaço para comparações, desculpas ou justificativas humanas. Apenas a verdade permanecerá. Por isso, viver consciente da balança divina é viver com sabedoria, reverência e esperança. É escolher, hoje e todos os dias, alinhar o tempo, aplicar o conhecimento e permanecer fiel. E quando esse dia chegar, que possamos ouvir do próprio Deus a afirmação: dá sentido a toda a caminhada, fomos encontrados fiéis.